Deus, eu saúdo aos irmãos com a paz do nosso Salvador amado, nosso Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, vamos iniciar o culto desta noite, agradecendo a Deus por mais um dia, que passamos bem. Acredito que em paz com todo o povo da Igreja Monte Sinai, nós não tivemos nenhuma notícia, graças a Deus, que dirá essa paz que Jesus tem nos concedido. Nos últimos dias, embora as tribulações tenham sido muitas, mas o povo de Deus tem permanecido firme, Eu acredito que 99% mantendo sua fé em Deus, como a palavra de Deus nos ensina, a Bíblia Sagrada nos ensina. E eu gosto sempre de fazer minhas leituras, minhas pesquisas, anotando alguma coisa. E a gente vê que tem pessoas que não procuram a Deus. E a palavra de Deus diz que até outros tentam se esconder de Deus. E eu vejo na leitura da palavra de Deus na Bíblia Sagrada, em Gênesis 3, no começo aí do livro, da Sagrada Escritura. Em Gênesis 3, eu vi outro dia uma pergunta, e eu li também: quem pode se esconder de Deus? Porque nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Meu irmão. Gênesis 3, 8 e 9. Adão e Eva tentaram se esconder da presença de Deus, e ainda hoje os pecadores tentam esconder-se da face daquele que se assentou no trono da glória. Então está escrito na palavra 8 e 9: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão e Eva se encontravam? Mas Deus agia como pai. O Senhor não ignorava o que se passava com Adão e Eva, porém agia como pai à procura do seu filho desobediente. No Salmo 139:6, o salmista fala que: Senhor, tu me sondas e me conheces. O salmista diz que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Portanto, Deus está presente nas alturas e nas profundezas, sempre onde quer que seja de sua vontade. Nos versículos 7 a 12, seja consolado na verdade que Deus está presente em sua vida, enquanto você andar, obedecer a sua palavra. A verdade, neste caso, não está disponível em nenhuma outra fonte, porque quando cremos e obedecemos, seremos beneficiados pela sua misericórdia. Em Jeremias 23, 24, ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Porventura sou eu, Deus de perto, diz o Senhor, e não de longe? Também porque seus olhos penetram nas profundezas mais baixas, para que nada possa escapar dele. Não importa para onde a humanidade tente fugir, nenhum escapará, porque Deus está presente. Céu e abismo são extremidades do universo. O Monte Carmelo e o fundo do mar são as extremidades da terra. Isso aqui está escrito em Amós 9, versículo 2 a 4. Em Jonas 1, 2 e 3, fala que é impossível escapar da presença de Deus. E Jonas estava tentando fugir para longe. Uma pessoa santa manifesta um desejo imediato de obedecer à vontade de Deus. Problemas para você. Aliás, pessoas santas não são teimosas,
pois a teimosia traz problemas para você e para mim. Mas na segunda vez que Jonas foi mandado, ele obedeceu. Pela segunda vez que Deus mandou ele a Nínive para levar a mensagem e tentar salvar aquela cidade de tanto pecado que estava afundando, no lamaçal do pecado. Como muitos ainda hoje estão e pensam que pode se esconder da presença de Deus. Mas como a palavra do Senhor fala, é impossível que isto aconteça. Ok, meus irmãos? Então, iniciando com estas palavras que eu tenho lido em alguns comentários dos nossos irmãos, editores da Bíblia Sagrada, desta aqui, eu faço essa leitura de hoje, já fiz e nós também vamos louvar o nosso Deus, com Gine, que a nossa irmã separou aí para nós louvarmos o Deus neste momento. Convidar a irmã Renata. Graça e paz, amados. Aqueles que puderem ficar de pé, vamos ficar de pé para louvar o nome do Senhor nessa noite, engrandecer o seu nome, bendizer o seu santo nome. Porque o nosso Deus é bom em todo o tempo e o tempo todo. Então feche os seus olhos, invoque a presença do Senhor neste lugar. Oh, aleluia. És bendito, Senhor, Deus glorioso. Sobre o trono estás, sempre reinarás. És santo, Deus, que jamais falhou.
você crê que o Senhor está aqui, então declare esse louvor com toda a força do seu coração. Aleluia! Declare, Senhor. Aleluia! Nós cremos, Senhor, que Deus está nesse lugar. Oh, Jesus, muda mais ainda a atmosfera desse lugar, porque nós queremos sentir ainda mais a tua presença em nosso meio. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Tu és, Senhor, Pai Santo, Deus glorioso, bondoso, não há outro que se compare a Ti, Senhor. Oh, aleluia! Tu és bom, Senhor, em todo o tempo, Pai. Deus está nesse lugar. Deus está aqui. Aleluia! Tão certo aqui eu prefiro. Se você pode declarar, tão certo amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo. Aleluia! Deus está nesse lugar. Glorioso Pai. Não que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, fiel Senhor, tudo sabe de mim, quando sondas meu coração, sei que Tu podes ter bem dentro de mim. Glória a Deus, leva minha vida a uma sobriedade, que quando me sonda nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade é Jesus do que eu posso imaginar. Eu sei e não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Declare isso mais uma vez. Oh, todo teu coração, diga assim pra Ele. Seus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, fiel Senhor, Ele tudo sabe de mim, quando sobra meu coração, sei que tudo pode ver, vem dentro de mim. Então leva Jesus, leva minha vida a uma só verdade.
Sei que a tua videira é da vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei, Senhor, sei e não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem d'água. Teus olhos me enchem de paz, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus, nessa noite. Porque a fidelidade do Senhor é conosco em todo tempo, em todo lugar. Oh, aleluia. Deus está aqui, aleluia, tão certo que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Aleluia. Deus está aqui, aleluia, tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, Deus está aqui, aleluia, tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Aleluia! Glória a Deus. Bendito és, Senhor, Pai Santo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela sua presença em nosso meio. Nós somos eternamente gratos, Jesus amado. Meus irmãos, esse Ministério Monte Sinai tem trazido muita alegria na minha vida, na minha família. Eu acredito que grande parte dos nossos irmãos, que frequentam essa igreja, que fazem parte do Ministério Monte Sinai, e as famílias também, acredito que têm sido abençoadas com a misericórdia do Senhor que dura para sempre. Eu fazendo um pequeno comentário sobre esses dias que nós vivemos, de aniversário, que nosso Deus tem nos concedido todos os anos. E eu conversava com o nosso irmão, o pastor Ulisses, na sexta-feira, a gente preparando ali aquele alimento ali na casa do pai do nosso irmão Emerson. E eu dizia, meu irmão, as festas que o povo do mundo faz, o povo que não tem Deus, geralmente no outro dia eles estão tristes, como eu muitas vezes ficava triste, com o meu passado turbulento, eu ficava triste no outro dia. Mas no sábado foi motivo de mais alegria ainda. Então no outro dia nós tivemos uma grande alegria e um grande prazer de conviver com todos os nossos irmãos. Nestes dias estamos celebrando mais um ano da Igreja Monte Sinai, a qual me acolheu e tantos outros irmãos. Agradeço por estar aqui ao lado de pessoas tão especiais e boas, celebrando mais um ano deste espaço divino. Nossa igreja é nossa segunda casa e é um lar para quem precisa.
Somos abençoados por termos um espaço de paz e um local acolhedor. Que Deus esteja conosco hoje e sempre. Amém? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com meus irmãos nesta noite, porque o título que o pastor escolheu para esse ano, que o Espírito Santo colocou em seu coração, foi sermos cheios do Espírito Santo. E esta palavra hoje que vai trazer para nós, se não propriamente encheios do Espírito Santo, mas nós estamos na casa de Deus para isso. E eu convido o nosso irmão Emerson, que ele é quem vai trazer a palavra de Deus hoje, abençoado pelo Espírito Santo do nosso Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Saúdo a toda a igreja com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Antes de iniciar, eu gostaria, se possível, o pastor fizesse uma oração abençoando esta palavra de Deus. Amém? Pai querido, nós queremos nessa noite agradecer pelo momento especial que você dá para nós estarmos nesta casa, vindo cultuar a Ti, vindo ouvir o que o Teu Espírito tem dado ao Teu Filho para nós ouvirmos a Sua palavra. Senhor, que o Teu nome é que seja glorificado e honrado neste lugar e nas nossas vidas. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos. E abençoa o teu servo que vai ministrar essas palavras para nós, que possamos alimentá-las e guardá-las no nosso coração, na nossa alma, para que venhamos cada dia andar pensativo e sendo guiado pelo teu Espírito. Nós te pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É um grande prazer e uma grande alegria estar aqui à frente para ministrar uma palavra da parte de Deus com os irmãos, mas ao mesmo tempo a gente sente o peso da responsabilidade, que é subir aqui no púlpito e falar da palavra de Deus, né? E aí eu quero agradecer ao pastor por esse convite de estar aqui à frente, né? E com grande alegria também nós estamos comemorando mais um ano desse ministério Monte Sinai, né? Peço a Deus que Deus abençoe a vida dos nossos líderes, dos nossos pastores, né? O pastor Emar, a pastora Laene, o pastor Hermes, a pastora Silene, o pastor Ulisses de Bom Conselho, a pastora Valéria, eles que são nossos pastores, eles que são nossos espelhos, né? Aqui na terra. Que Deus venha trazer bênção para nossos pastores, que Deus venha trazer sabedoria para que esses pastores consigam conduzir as suas ovelhas. Amém? Então, é um mês de festa, né? Um mês de festa, de alegria, de podermos estar mais um ano comemorando esse ministério. Glória. E, para a comemoração desse aniversário da igreja, o pastor ele deixou um tema, como o João bem falou agora há pouco. E o tema desse aniversário está em Efésios, capítulo 5, versículo 18, parte B. Vou colocar aí, Efésios, capítulo 5, versículo 18, a parte B, que diz assim: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E Paulo escreve essa carta de Efésios. Essa carta para os irmãos que habitavam em Éfeso. E Éfeso, ele era uma grande cidade. Era uma cidade bem populosa. Naquela época, Éfeso, ela tinha na faixa de 500 mil habitantes. Para aquela época, era uma grande metrópole, uma grande cidade. E Paulo escreve essa carta para esses irmãos. E quando Paulo ele vai para Éfeso, ele observa essa cidade e vê que essa cidade ela é um grande polo comercial. Essa cidade de Éfeso, ela é uma cidade portuária. Tem um grande porto em Éfeso e muitas pessoas iam para Éfeso em busca de oportunidades devido ao grande comércio que existia em Éfeso. Multidões de pessoas migravam para Éfeso em busca
dessa oportunidade. E a cidade, ela começou a enriquecer-se, a ser rica, próspera. Mas qual era o grande problema de Éfeso? Éfeso, ela era a cidade, vamos dizer, polo de Roma. Era a cidade, uma das cidades principais de Roma, do Império Romano, vamos dizer assim. Inclusive o governador, ele tinha sua casa em Roma, em Éfeso. Mas qual era o grande problema de Éfeso? Qual era o grande problema dessa cidade? Essa cidade era uma cidade idólatra. Era uma cidade que cultuava mais de 50 deuses. E as pessoas estavam ali corrompidas na idolatria, estavam jogadas na idolatria nesta cidade de Éfeso. E existia uma deusa principal, uma deusa que predominava nessa cidade. A deusa chamada Ártemis, também conhecida pelos romanos como Diana, deusa Diana. E essa deusa, ela era a mais idolatrada por essas pessoas. E construíram um grande templo na cidade de Éfeso para adorar essa deusa Diana. E esse templo, ele foi considerado na época uma das 7 maravilhas do mundo. Tão grandioso era esse templo, tão bonito era esse templo para adorar essa deusa. Essa deusa Diana era considerada a deusa da fertilidade, da prosperidade. Então, as pessoas faziam rituais malignos para essa deusa. Faziam rituais sexuais em prol dessa deusa. Então, várias prostitutas, várias sacerdotisas, elas tinham relações sexuais com vários homens ao mesmo tempo, com verdadeira orgia e rituais a essa deusa. Era uma verdadeira prostituição. Rituais macabros e malignos existia naquele local. Pessoas comercializavam estátuas, comercializavam livros macabros de magia negra, de bruxaria. Era essa a situação de Éfeso naquela época. Então, as pessoas estavam derramadas nessa idolatria. Estavam jogadas nessa idolatria. E aí Paulo, ao sair de Corinto, ele vai pregar em Éfeso. E Paulo, ele passa em Éfeso, pregando o Evangelho de Cristo, pregando a palavra do Senhor, durante 3 anos. Durante o período de 3 anos, foi o período que Paulo mais passou tempo em um local só pregando. Durante o período de 3 anos, Paulo pregou o Evangelho de Cristo, pregou as boas novas do Senhor. E algo sobrenatural acontece em Éfeso. Paulo estava cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo estava cheio da presença do Senhor. E aí ele começa a falar de Jesus Cristo. Falar do amor de Jesus Cristo para as pessoas. Paulo começa a falar que o Senhor lhe deu a sua vida por amor a cada um ali em Éfeso. E Paulo começa a pregar o arrependimento para aquelas pessoas. Paulo prega o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus, Salvador. Paulo prega que enviou seu Filho amado, Deus enviou o seu único Filho, por amor àquelas pessoas. E o sobrenatural de Deus acontece naquela cidade de Éfeso. As pessoas, elas começam a se converter. Éfeso, naquela época, ela começou a enriquecer com a idolatria. As pessoas começaram a enriquecer com a venda de prata, de estátuas, de objetos, a deusa Diana. E após a pregação de Paulo, as pessoas começaram a cair as escamas dos seus olhos. Começaram a enxergar Cristo como o único Senhor
das suas vidas. E as pessoas começaram a se converter, começaram a mudar de vida. As prostitutas, as sacerdotisas que ficavam lá anualmente, recebendo os homens que vinham de fora para ter relações sexuais com ele, em oferecimento a deusa, jamais não ficavam mais naquele local, jamais não existia. Aquela venda próspera, que as pessoas ganhavam dinheiro com a idolatria, as vendas começaram a cair. E aqueles migrantes, aquelas pessoas que migravam, que vinham de todo mundo, de toda aquela região, que ia para Éfeso, para prestar o culto àquela deusa, pararam de ir. E o comércio daquela cidade caiu. E aí eu pergunto, uma pessoa só, cheia do Espírito Santo, mudou toda uma trajetória de uma cidade, mudou toda a trajetória do local, todo o pensamento deles. Aí eu paro assim para imaginar, aí chega algum viajante, imagina só um viajante, eu ficava com uma prostituta aqui assim, assado, cadê ela? E as pessoas responderam, não, ela não é mais prostituta, ela agora é de Cristo Jesus, ela é convertida. E houve mudança em Éfeso. E Paulo, após sair de Éfeso, após esses 3 anos que Paulo saiu de Éfeso, Paulo foi para outras cidades. Paulo depois foi preso por causa do Evangelho. E Paulo preso, ele escreve essa carta para os irmãos que ficaram em Éfeso. Ele escreve essa carta de Efésios para aqueles irmãos que ficaram em Éfeso. Ele escreve essa carta, uma carta de aconselhamento, uma carta de doutrina para esses irmãos. E no capítulo 5 de Éfeso, versículo 18, se puder colocar aqui. Que é o tema principal desse aniversário da igreja. Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, quer dizer, divisão, contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando observamos esse versículo, nós vemos que ele é dividido em 2 partes, em 2 contextos, onde há um grande contraste entre os dois. Na primeira parte, ele fala: não vos embriagueis com vinho. E o que acontece quando alguém está embriagado? O que acontece com a pessoa embriagada? Muitas vezes, a pessoa embriagada, ela tem atitudes que depois ela se arrepende daquilo que fez. Muitas vezes a pessoa embriagada, ela é tomada pelo álcool e tem atitudes que muitas vezes ela se arrepende daquilo que fez. Ela comete alguma coisa, depois, quando o álcool passa, ela para e pensa e diz: meu Deus, o que foi que eu fiz? Tratei mal meu irmão, respondi errado aqui, briguei, falei o que não devia. Porque a pessoa fica corajoso, né? Quando está com álcool, efeito do álcool. A pessoa fica forte, valente. Uns ficam ricos, né? Começam a esbanjar, né? Os irmãos que já passaram por isso sabem como é o efeito do álcool. Muitas vezes leva a gente à desgraça, à destruição. Muitas vezes a gente pode até ficar jogado aí na rua, no efeito do álcool. E é isso que o álcool, ele traz. Ele nos tira o domínio próprio. Nós perdemos o domínio de si próprio através do álcool. E na segunda parte, Paulo diz o contrário que devemos fazer, o contrário do embriagar-se com vinho. Ele fala o contrário, ele fala que devemos encher do Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós deixamos que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. Nós deixamos com que o Espírito Santo de Deus seja o nosso guia, nos conduza, nos mostre o caminho. Quando estamos prestes a pisar errado, o Espírito Santo diz: opa, não é por aí, vá por aqui. Ele nos avisa, ele nos conduz.
Eu já falei outra vez que é como se fosse um GPS em nossas vidas, né? Ele mostra o caminho e diz, ó, a rota é por aqui. Mas a decisão, por onde nós vamos caminhar, é nossa. Ele nos mostra o caminho, nos diz o caminho por onde devemos ir. Mas nós é que decidimos o caminho para onde vamos. E mesmo que nós saímos dessa rota, se pegarmos outra rota, o GPS ele vai nos avisar, olha, tu está na rota errada. Volta para o caminho é esse aqui. Esse é o caminho correto. O caminho é esse. E nós continuamos no caminho errado, na rota errada, se quisermos. Então que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E essa primeira parte, de se embriagar com vinho, ele poderia levar em consideração não somente a questão do vinho, da bebida alcoólica, mas poderia levar em consideração também todo o desejo da carne. Pois quem está na carne não dá voz ao Espírito. Quem está praticando as coisas da carne não consegue dar voz ao que o Espírito Santo de Deus nos diz, nos comunica. Como uma pessoa vai estar cheia do Espírito Santo de Deus se está praticando as coisas da carne? E o que seriam essas coisas da carne? Vamos ler aqui a palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Gálatas 5, 16. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim em Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então a palavra aqui diz que há uma milita, há uma luta, há um conflito entre a carne e o Espírito. Há uma guerra entre a nossa própria vontade e o desejo da nossa carne com a vontade do Espírito Santo de Deus. Há uma luta, uma guerra travada. Muitas vezes nós escutamos de um lado, ué, vai por esse caminho. E nós escutamos do outro, rapaz, por esse caminho aí não dá certo não. Por esse caminho aí tu vai dar errado. Não vai por esse caminho não. E a quem nós estamos escutando mais? Nós estamos dando ouvido mais a quem? A qual voz você está dando ouvido? A voz da carne ou a voz do Espírito? E ele continua aqui no versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ou seja, se estás guiados pelo Espírito, não estás embaixo da lei, mas estás acima da lei. Porque estás guiado pelo Espírito, está dando voz ao Espírito. E o que o Espírito Santo de Deus disser, te guiar, esse é o melhor caminho, é o caminho correto. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia que quer dizer luxúria, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, que quer dizer contenda, discussão, disputa, ciumeiras, iras, discórdias, disseções, que quer dizer desavença, conflito, facções, que quer dizer formação de grupos opositores,
invejas, bebedices, glutonaria. Cuidado aí, ó, os irmãos muitas vezes não bebem, mas o pessoal diz, né? Crente não bebe, mas come. Então, glutonaria, cuidado aí com a glutonaria. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os quais tais coisas praticam. Então a palavra do Senhor está bem clara. As pessoas que andam segundo a carne não herdarão o reino de Deus. As pessoas que praticam as concupiscências da carne não herdarão o reino do nosso Senhor. E ele fala, e coisas semelhantes a estas. E o que seria coisas semelhantes a estas? Aí eu pergunto, como está seu relacionamento com a sua esposa? Como está o seu relacionamento com o seu esposo? Será que você está tratando ele bem? Ou será que vocês estão em conflito? Como é que você está tratando seu filho, sua filha? Será que você está sendo exemplo para o seu filho? Será que o seu filho pode se espelhar em você? Dizer assim, eu quero ser igual ao meu pai. Será que você é um bom exemplo para seu filho? Como é seu tratamento com seu vizinho? Será que você está de inimizade com seu vizinho? Será que você está em conflito com seu vizinho? Ou você tem um bom relacionamento com seu vizinho? Será que você é um bom funcionário no trabalho? Ou você é um mau funcionário? Será que você é um bom patrão? Ou um mau patrão? Como é seu relacionamento com seus amigos na escola? Você é um bom exemplo? Você está andando pelo Espírito ou pela carne? Você está praticando as coisas da carne ou do Espírito? As pessoas olham para você, olham para mim, olham para a gente e puxam uma ficha da gente. Né? Muitas vezes a pessoa diz que nós somos a Bíblia, né? Nós somos o espelho, nós somos o exemplo. E será que eu sou um bom exemplo de cristão? Ou eu sou um mau exemplo de cristão? Será que eu falo que sou cristão porque eu venho à igreja nos domingos, venho à igreja na quinta? Só isso não basta vir à igreja. Qual caminho você está andando? Por onde você está caminhando? Qual é o exemplo que você está dando para as pessoas aí fora? E ele continua aqui, no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, quer dizer, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é muito importante, domínio próprio. Porque sem o domínio próprio, como eu vou me dominar? Como eu vou agir? De repente alguém faz algo que eu não gosto, e aí eu vou explodir, vou explotar, vou tratar mal meu irmão, vou ter ira, vou descontar, vou ser uma pessoa vingativa. Será que a gente tem o domínio próprio? O domínio de si? O domínio das nossas atitudes? Será que eu tenho o domínio do que eu estou fazendo? Ou eu ajo por impulso para depois me arrepender do que eu fiz? Então devemos procurar o domínio próprio. Se tivermos o domínio próprio e tivermos o amor no coração, fica mais fácil de cumprir todas as outras coisas e andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Muitas vezes nós observamos as pessoas e nós vemos, será que essa pessoa é cheia do Espírito Santo? Será que essa pessoa tem o Espírito Santo verdadeiramente em sua vida? É só observar suas atitudes. É só observar os frutos que ela produz. Será que são frutos bons? Ou será que são os frutos maus? Será que essas atitudes são de acordo com os frutos do Espírito? Ou são de acordo com as obras
da carne. Isso serve como autorreflexão, para que possamos olhar para nós mesmos e fazer essa reflexão. Pensar nas nossas atitudes, o que nós estamos fazendo. Nós estamos dando exemplo. As pessoas que estão ao nosso redor, elas estão observando em nós pessoas boas, cheias do Espírito Santo de Deus, ou pessoas que estão praticando as obras da carne. Há pessoas que às vezes dizem: eu quero me libertar de um pecado, de um vício, e não consigo. Esse já é um grande passo, já é um bom passo. Você primeiramente reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado. Já é um grande passo, você reconhecer o que errou. Então qual é o segundo passo? Qual o outro passo que devemos dar? Como devemos fazer para fortalecer o Espírito de Deus em nossas vidas? Para ser cheio do Espírito Santo de Deus? Como fazer para nos libertar do pecado, das obras da carne? Como fazer isso? Primeiro passo, primeira coisa primordial para quem não é cristão é aceitar a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Após esse passo de aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, aí você abre o caminho para a libertação do pecado, do vício, daquilo que você quer se libertar e não consegue, daquilo que você quer desapegar de você, quer estar pregado em você, entranhado em você, e você quer se libertar daquilo e não consegue. Entregue a sua vida a Jesus. Primeiro ponto principal e primordial: uma vida de oração. A oração, ela vai fortalecer o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A oração, ela vai fortalecer o nosso espírito. Através da oração é que temos comunhão com Deus. Através da oração é que temos o contato, a conversa com Deus, o diálogo. Como é que eu conheço uma pessoa e não tenho diálogo com ela? Como é que eu moro com uma pessoa dentro da minha casa e não converso com ela? Como é que vai ficar esse meu relacionamento? Como é que vai ficar essa minha intimidade com essa pessoa se eu não conversar com ela? A mesma coisa é o Senhor. Devemos conversar com Ele, ter o diálogo com Ele, em oração, constantemente. Quanto tempo você passa falando com Deus? Quanto tempo você passa orando, conversando com Deus? Muitas vezes não precisa ser aquele momento que você tem que parar tudo para orar. Sim, é importante sim esse momento. Mas quando você estiver trabalhando, converse com Deus. Quando estiver estudando, converse com Deus. Quando estiver dirigindo, converse com Deus. Quando estiver lavando a louça em casa, converse com Deus. Vá falando com Ele, vá glorificando o seu nome, vá adorando, vá dizendo que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é glorioso, que não há outro igual a Ele, que Ele é único e verdadeiro. Converse com o Senhor, ore, levante sua voz, adore o nome dEle. E seu espírito vai estar fortalecido em sua vida. O Espírito Santo do Senhor vai prevalecer em sua vida através da oração, através desse momento de comunhão com Deus. Segundo ponto de grande importância para fortalecer o Espírito Santo de Deus na vida é através da leitura, do estudo da palavra de Deus, através da sua palavra. Muitas vezes as pessoas dizem: mas eu leio a palavra e não entendo. Antes de ler a palavra, ore, peça a Deus: Senhor, envia o Teu Espírito Santo, abre minha mente, tira as escamas dos meus olhos, para poder entender a Tua palavra. Quando estiver lendo, quando abrir a Bíblia, diga: Senhor, fala comigo nesta noite, neste momento. Abra seu coração.
e leia a palavra de Deus. Mas não é lendo como você lê um livro qualquer, parará. Não, é ler e meditar. É ler e pensar no que aquela palavra está falando com você. A leitura da palavra é Deus falando conosco, falando aos nossos corações. E através da leitura da palavra, nós nos fortalecemos. E mesmo assim, se não entender muito do que a palavra de Deus diz, é preciso o estudo da palavra. É preciso o estudo bíblico. Muitas vezes nós temos estudo aqui na igreja no domingo de manhã e vem pouquíssima gente, um pigadinho de gente. Cadê os irmãos que querem aprender da palavra de Deus? Cadê os irmãos que querem encher do Espírito Santo de Deus? Cadê os irmãos que querem aprender mais de Deus, mais da sua palavra? Que venhamos nos encher da presença de Deus através do estudo da sua palavra. É de extrema importância virmos para o estudo, aprender mais de Deus, aprender mais do que Deus tem de propósito para as nossas vidas. E o terceiro ponto de grande importância também, para fortalecermos o Espírito de Deus em nossas vidas, para que o nosso espírito seja fortalecido, é através do jejum. Através do jejum, nós fortalecemos o nosso espírito. E muitas vezes as pessoas me perguntam, mas eu não sei jejuar, como eu devo jejuar? O jejum, ele é um momento de abstinência de algum alimento por algum certo período, depende do seu propósito com Deus. Mas o jejum, o que significa o jejum? O jejum é como se fosse um treinamento. Você está treinando ali, se fortalecendo, deixando aquilo que você gosta de comer, deixando aquele momento que você gosta, e não só alimento, pode ser, vamos supor aí, um celular, por exemplo. Eu gosto de celular, vou ficar sem celular durante uma semana. Eu gosto de jogar bola, vou deixar de jogar bola durante um mês. O jejum pode ser disso aí também, não só de alimentos. Mas por que isso? O que significa isso? É que você está deixando o desejo da sua carne. Eu estou jejuando para me fortalecer, para que o desejo da minha carne não prevaleça, mas sim o Espírito Santo de Deus. E através do jejum, nós nos fortalecemos. O jejum, como eu falei, ele é um treinamento. Eu estou me abstendo, uma abstenção de alimento durante um certo período. De repente eu estou ali, fiz um jejum e de repente chega um banquete ali na minha frente, né? Parece que quando a gente faz jejum, parece que acontece mesmo isso. Chega um banquete ali na minha frente com aquelas comidas gostosas, aquelas comidas deliciosas, e a gente olha assim e diga, eu não posso aqui neste momento, estou em jejum. Então você está ali se fortalecendo. Você está deixando aquele desejo da sua carne de querer comer aquele alimento, de querer se alimentar daquela delícia, daquele manjar, por um propósito de Deus. E ali você fortalece o Espírito de Deus na sua vida. E o quarto ponto, de grande importância, para fortalecer o Espírito de Deus em nossas vidas, é através da comunhão com os nossos irmãos. É isso que estamos fazendo aqui, cultuando a Deus juntos glorificando o nome do Senhor, juntos adorando. E aí, como já foi falado aqui várias vezes, né? A gente tem uma brasinha viva ali na presença do Senhor. E quando reúne todas as brasas juntas, o fogo de Deus, ele cai. O fogo de Deus, ele acende, ele prevalece. Ele vivifica as nossas vidas. E através da comunhão, nós nos fortalecemos um ao outro, porque nós vamos orar um pelos outros, nós vamos estar embaixo de uma cobertura do pastor, de uma cobertura da liderança da igreja, em oração, um fortalecendo um aos outros. E aí eu pensei na Bíblia, algumas pessoas, alguns homens, que foram cheios do Espírito Santo de Deus. E aqui eu podia citar vários, né? Vários homens que foram cheios da palavra de Deus, como cheios da presença de Deus, como Pedro, Paulo, Elias, Eliseu, Moisés. Mas nesta noite eu queria citar um homem chamado Daniel.
E Daniel era uma pessoa que era cheio do Espírito Santo de Deus. Ele era cheio da presença de Deus. Daniel, eu peço que vocês abram aí no livro de Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 11. Daniel, capítulo 10. A partir do versículo 11. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Daniel capítulo 10, a partir do versículo 11, diz assim: Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus de pé, tremendo. Isso Daniel falando. Então me disse, não temais, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos seus primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Glória a Deus. Então Daniel, ele ainda era jovem quando o rei Nabucodonosor invadiu a Israel. Quando o rei da Babilônia, ele invadiu a Israel, Daniel ainda era um jovem. Devido à idolatria do povo, devido ao povo abandonar a Deus, Deus permitiu que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadisse a Israel e levasse cativo aquela grande população de Israel. E Daniel estava dentre esses cativos, esses homens cativos. E Daniel, ele foi escolhido dentre os homens para servir a Deus, servir ao rei no palácio. Então Daniel, ele passou por um treinamento de 3 anos, se eu não me engano, até chegar a servir o rei. Só que nesse treinamento foi oferecido um banquete a Daniel. Então a comida de Daniel seria a mesma comida que seria oferecida ao rei. Os manjares, as delícias, o vinho que seria oferecido ao rei. Mas Daniel, ele não quis se contaminar com os manjares do rei. Não quis se contaminar com aquela comida que era oferecida a ídolos, a deuses. E Daniel, ele fez um propósito. Ele chamou o chefe e disse: vou querer me alimentar somente com água e legumes. E faço o teste durante 10 dias. Se em 10 dias eu ficar bem, eu continuarei no meu jejum, na minha alimentação. Caso não, você corta. E assim foi feito. E Daniel, ele escolheu não se contaminar com as delícias do rei. E Daniel, assim, ele prevaleceu. Daniel, ele era um homem de oração. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele abria a porta da janela do seu quarto e voltado a Jerusalém, ele fazia as suas orações. E Deus abençoou a Daniel. Deus fez com que Daniel ele prevalecesse. E aí o rei, certo dia, teve um sonho. E nesse sonho, ele chamou todos os príncipes
todos os magos, todos os sacerdotes do reino, e queria que o seu sonho fosse decifrado. E nenhum daquela região conseguiu decifrar o sonho que o rei teve. E aí o rei mandou que fosse morto todos aqueles magos, todos aqueles príncipes, todo aquele pessoal daquela região fosse morto. E Daniel pediu ao rei: não, me dê mais uma oportunidade, Senhor, e eu vou orar ao meu Deus por essa revelação. E Deus, ele deu a revelação a Daniel. E por causa disso, por causa que Deus deu a vitória a Daniel, Deus colocou ele, através de Nabucodonosor, como um governador daquela região. E assim foi a vida de Daniel. Ao passar dos passados anos, os homens tinham inveja de Daniel, porque Daniel, em tudo que ele fazia, dava certo. E as pessoas começaram a ter inveja de Daniel, queriam derrubar Daniel, queriam matar a Daniel. E armaram uma situação para ele. E todo aquele que orasse a um Deus que não fosse ao rei, teria que ser jogado na cova dos leões. E Daniel, ele não negou a Deus. Daniel, ele não negou ao Senhor. E mesmo diante desse decreto, Daniel orou a Deus. Daniel foi para o seu quarto e orou a Deus. E ele foi pego em flagrante por causa desse delito, porque o decreto já tinha sido assinado e o decreto do rei não poderia se voltar mais atrás. E mediante isso, Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. A história vocês já sabem. E o Senhor, Deus, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões e livrou a Daniel. Mas onde eu quero chegar com a história de Daniel? Daniel era um homem de oração, era um homem de fé, e mesmo diante do decreto do rei, sentença de morte, ele não negou ao Senhor. Ele continuou orando. E muitas vezes nós temos a oportunidade de orar, de falar do amor de Jesus, de falar do amor de Deus, e nós somos negligentes. Muitas vezes passamos o dia todo e não falamos com o Senhor. Passa um dia, dois, e muitas vezes esquecemos de orar. E Daniel, mesmo com o decreto de morte do rei, ele não negou a sua fé. Será que nós estamos preparados para uma perseguição como essa? Como nossos irmãos aí na Índia e em outros países, como a gente ora pelos países perseguidos. Será que nós, brasileiros, estamos preparados para passar por uma perseguição como essa? Se chegar e dizer, se você orar ao Senhor, se você falar em nome de Jesus, você será morto. Será que nós estamos preparados para morrer em nome de Jesus? Fica essa reflexão para nós. Então Daniel estava cheio da presença de Deus. Daniel, ele jejuava, Daniel, ele orava. Daniel, ele tinha comunhão com seus irmãos. Daniel estava fortalecido com o Espírito Santo de Deus. Então esse texto que nós lemos aqui agora foi um momento em que Daniel, ele queria saber mais de Deus. Ele queria saber o que poderia vir futuramente, como seria o fim dos tempos. E Daniel, ele começa num propósito de jejum e oração. De jejum e oração. E passa o primeiro dia e nada de resposta. Passa o segundo dia e Daniel não tem resposta. Passam 10 dias e Daniel não tem resposta. Passa-se 15 dias e nada de resposta. E Daniel ali firme, orando, em jejum, sem forças mais para jejuar. Passaram 20 dias e nenhuma resposta veio para Daniel. E Daniel já estava fraco, já estava sem forças. E não desistiu na sua oração, persistiu orando, Senhor, me dê a revelação, Senhor, escuta a minha oração, Senhor, estou aqui há 20 dias e não escuto resposta nos céus. E no 21º dia, um anjo chega a Daniel
E diz, um homem muito amado. Daniel era muito amado, era amado do Senhor. Daniel era um homem reto, justo, não se corrompia, não se deixava levar às concupiscências da carne, os desejos da carne. E foi chamado de muito amado, de amado do Senhor. E o anjo chega para Daniel e diz, Daniel, estou aqui, fica de pé. E Daniel levanta com as suas pernas tremendo, já sem forças, diante do anjo. E diz, e o anjo do Senhor, escuta o que eu tenho a dizer. Daniel, a tua oração, ela foi escutada pelo Senhor desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, Deus escutou a oração de Daniel. Desde o primeiro dia, a oração de Daniel foi ouvida por Deus. E Deus enviou um anjo mensageiro para levar a mensagem a Daniel. Deus enviou um anjo mensageiro, mas o anjo foi travado por uma batalha espiritual. O príncipe da Pérsia, os principados e potestades, dominadores desse mundo maligno, não deixou que a mensagem chegasse a Daniel. Travou, houve uma batalha espiritual. Muitas vezes eu digo, Senhor, me mostra como foi essa batalha. Queria enxergar com os meus olhos essa batalha espiritual. Será que eu teria essa capacidade de enxergar essa batalha? Acho que a gente não aguentaria, né? E aí, como será essa batalha foi travada? A batalha foi travada. E a mensagem não chega a Daniel. E aí o Senhor teve que enviar um anjo, o arcanjo Miguel, para vencer essa batalha. Para ganhar essa batalha. E o anjo do Senhor é enviado. E Miguel chega, trava a batalha com o inimigo, prevalece sobre o inimigo. E o anjo consegue passar mediante aquela guerra, mediante aquela batalha, e chega a Daniel. E muitas vezes nós paramos, pensamos e dizemos, Senhor, eu já orei tanto e não recebo a resposta. Senhor, eu já orei tanto e o Senhor não me dá a resposta. E o que eu tenho a dizer nesta noite é prevaleça firme na oração. Não desista como Daniel não desistiu. Continue orando pelo seu propósito. Continue orando por sua família. Continue orando por cada pessoa na sua família que você quer que receba Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Continue orando por uma cura. Continue orando por uma libertação. Continue orando por pessoas da sua família que você quer aqui junto, orando ao Senhor, entregando a sua vida a Cristo. Não desista de orar como Daniel, que não desistiu de orar. Daniel não desistiu. Que sejamos firmes como Daniel, perseverantes na oração do Senhor. Que possamos ser cheios da presença de Deus, assim como Daniel estava. Que possamos, irmãos, ser igual a Daniel e muitos outros na Bíblia. Que possamos entregar nossa vida a Jesus e dizer, Senhor, enche-nos com a Tua presença. Enche-nos com o Teu Espírito. Me dá força, Senhor, para tirar toda sujeira, toda carniça, tudo que não presta de mim. Que o Senhor venha retirar, que o sangue do Senhor Jesus venha nos lavar de alto a baixo, que possamos deixar as besteirolas, as picuinhas, que possamos deixar a inveja, que possamos deixar aquilo que o irmão me tratou mal e eu vou tratar mal meu irmão, que isso não existe em nossas vidas. Que possamos aprender a perdoar, a amar as pessoas, assim como Cristo nos amou. Que o Senhor venha trazer refrigério ao nosso coração e forças para que o Espírito Santo do Senhor venha prevalecer em nossas vidas. E que possamos estar cheios da presença de Deus, para que possa vir o que for e possamos resistir, possamos estar firmes, resistentes. Pode vir a prova que for, pode vir a sentença de morte, mas que possamos estar cheios da presença de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos fechar nossos olhos agora, nesse momento. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, nosso Deus, Pai querido e maravilhoso, neste momento, meu Deus, nós nos prostramos, Senhor. Nós inclinamos a nossa cabeça, meu Deus, diante da Tua presença. Nós temos a convicção, meu Deus, que Tu estás aqui presente neste local, Senhor.
Pois a tua palavra, meu Deus, confirma que onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu santo nome, ali estarás presente, Senhor. Oh, Pai, nós podemos sentir a tua presença aqui, Senhor, nesta noite. E nós nos entregamos, Senhor Deus, a ti, meu Pai, para que com o sangue do Senhor Jesus derramado naquela cruz, o Senhor possa nos lavar, nos limpar de todo o pecado, Senhor Deus, de toda a sujeira, meu Pai. Que todo vício, meu Pai, seja quebrado e derrubado, que seja enterrado em nome de Jesus. Que toda, Senhor Deus, palavra maligna sobre nossas vidas seja quebrado, Senhor. Que tudo aquilo, meu Deus, que a gente não consiga se libertar, meu Pai, que o Senhor venha trazer, Senhor Deus, libertação nesta noite, meu Deus. Que o Senhor venha trazer, Pai, a tua libertação, meu Deus. Que o Senhor venha quebrar, Senhor Deus, todas as barreiras, Pai, que estão colocadas, Pai, e nos afasta de Ti, Senhor. Que o Senhor venha quebrar, Senhor Deus, toda aquela parede, Senhor Deus, que nos afasta da Tua presença, meu Deus. E que Teu Espírito Santo, Senhor, venha prevalecer na vida de cada irmão aqui presente, Senhor. Que cada irmão aqui, Senhor Deus, venha estar ouvidos, Pai. Venha dar ouvidos, Senhor Deus, a voz do Teu Espírito Santo, Pai. E que toda obra da carne, Senhor Deus, caia por terra nesta noite. Em nome de Jesus, Pai. E que se o inimigo, Senhor Deus, venha soltar suas setas malignas, Senhor Deus, para nos atingir. Que essa seta, Senhor Deus, seja quebrada, meu Pai. Seja destruída, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nós entregamos também, Senhor Deus, toda a nossa família, meu Pai. Que o Senhor venha nos usar, Senhor Deus, como exemplo, Senhor Deus, para a nossa família, meu Deus. Que as pessoas enxerguem em nós, Pai, a Tua presença, Pai. Que a nossa família chegue para nossos amigos e diga: eu quero ser igual a Ele. E eles recebam ao Senhor Jesus como Senhor de suas vidas. E venha se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos. E saia, Senhor Deus, da porta que leva, Pai, a porta larga que leva ao inferno. A porta fácil, Pai, que leva à destruição. E venha, Senhor Deus, para a porta estreita, Pai. Para o caminho que leva à vida eterna, para o caminho que leva à salvação, através do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Oh, meu Pai, nós nos entregamos, Senhor Deus, diante de Ti nesta noite, meu Pai. Para que o Senhor venha nos limpar, Senhor Deus. Para que o Senhor venha nos refazer, nos quebrar como barro na mão do oleiro, Senhor. Como barro, Senhor Deus, defeituoso. Que o Senhor venha nos quebrar, nos moldar novamente, Senhor Deus, nos renovar, nos fazer de novo, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, Te buscar de todo o nosso coração. E que Teu Espírito Santo, Pai, venha ser derramado sobre esta igreja, Senhor. Que o Senhor venha distribuir, Senhor Deus, dons espirituais, Senhor. Línguas repartidas, meu Deus, dom de cura, Pai. Dom de profecia. Revelação, meu Deus, o dom da palavra, Senhor. Oh, meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha prevalecer nesta igreja, Senhor. Entregamos também, Pai, a vida dos pastores, Pai, esta noite. Que o Senhor venha ungir, Senhor Deus, mais uma vez. Que a Tua mão esteja estendida sobre eles, meu Deus. Oh, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, trazer renovo para esta igreja, meu Pai. É o que Te pedimos, meu Deus, nesta noite, meu Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa fixar em nossos corações as palavras, né? Desta noite, que nossos corações estejam receptivos à mensagem do nosso Deus, para permanecermos cada dia buscando com muita intensidade a presença de Deus e consequentemente, sermos cheios do Espírito Santo do nosso Deus.
Amém? Em 2 Coríntios 9, 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre tudo, ampla suficiência, superabundância em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Dê o que você tiver em mãos para dar. Então vamos fazer a colheita de nossas ofertas, né? Pedir a nós. Cadê meu irmãozinho Isaac? Nos ajudar, né, na oferta de hoje, essa noite. Amém, Jesus. Pai soberano, Senhor, sobre todas as coisas. Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva minha alma a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. E tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva minha alma a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva minha alma a ti. E tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Glória a Deus. E convidar os irmãos a fechar os olhos, vamos fazer a oração de agradecimento ao nosso Pai. Deus amado, Deus de misericórdia, muito obrigado, Senhor, pelas ofertas que o teu povo traz desta casa. Para a manutenção desse ministério, Senhor, nós pedimos que abençoe a cada um dos nossos irmãos desta igreja, que abençoe teu povo, Senhor, em nossa cidade, em Bom Conselho, nossos irmãos que ali também congregam e contribuem para a sua obra. Nós pedimos que tenha misericórdia, que abençoe, que restaure, que nunca deixe faltar o pão em sua mesa, que sempre esteja, Senhor, sendo abastecido pela sua graça, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém.
Bem, meus irmãos, enquanto eu me acostumo com essa nova tecnologia, como diz o pastor, queria convidar ele para encerrar, né, e fazer aqui a sua mensagem de lembrete, né, do domingo. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Nós vamos terminar o nosso culto e essa é a palavra. A igreja de Éfeso foi uma das igrejas que Paulo trouxe pelo Espírito Santo de Deus a revelação completa do que é a igreja. Se você ler toda a história de Efésios, o meu irmão trouxe um relato muito importante. Então a igreja foi uma igreja que ela teve a revelação, Paulo trouxe para aquela igreja a revelação. Amém? Então que nós possamos abrir a mente e entendermos sobre a revelação do Espírito Santo de Deus, a grandiosidade de Deus. Domingo nós estamos aqui de manhã e à noite nós vamos estar com o pastor que vem ministrar uma palavra do Senhor para nós. Vai ser uma grande bênção que esse pastor está conosco aqui. E domingo de manhã você também está convidado para estudar algo mais sobre a importância da casa de Deus, que é a igreja, e também não está incluído nesse estudo o livro de Efésios. Vai falar um pouco também sobre ele. E você é convidado, se você quer aprender mais, você quer ser um líder, você tem que aprender, estude, pesquise, vá, você vai ver o que é que o Espírito Santo vai revelar a você. Vamos ficar de pé para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. À tarde temos o culto de jovens. Não, mas que hora começa é? 7h30 à noite. Vamos estar com o sábado, o culto de jovens, vamos estar aqui em nome do Senhor, estarei aqui em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo momento especial que tivemos de ouvir a grandeza da Tua Palavra, a importância da nossa intimidade para contigo, o saber que Tu és um Deus soberano, o eterno, aquele que quer fazer hoje também, agora, o amanhã e depois do amanhã. Tu queres fazer algo sobre a terra. E a igreja sua na terra, ela tem autoridade. Senhor, nós agradecemos por esse ministério, por a vida de cada um que veio. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e dizemos amém. Amém. Deus abençoe na paz do Senhor.